Os jogadores colorados se reapresentaram no CT Parque Gigante depois da dura derrota para a equipe do Coritiba pelo Campeonato Brasileiro. O foco é na partida de quarta contra o América Mineiro, também pelo Brasileirão, buscando uma remontada na competição nacional. Entretanto, uma notícia triste abateu o CT Parque Gigante. René, com uma lesão muscular, está fora das próximas 4 semanas, o que deve resultar em 6 jogos sem o lateral esquerdo titular. Dalbert será o substituto, mesmo sendo bastante contestado pelo torcedor. A segunda-feira também marcou a apresentação das chapas à presidência do clube no Conselho Deliberativo. Alessandro Barcelos e Roberto Melo discursaram por cerca de meia hora e depois falaram sobre a permanência de Eduardo Cudê. Barcelos garante que não vai renovar o contrato do treinador agora e Melo garante que não quer falar sobre Cudê neste momento. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 30 de outubro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa segunda-feira. Vamos começar falando sobre o treinamento na parte da tarde no CT Parque Gigante. Eu tive acesso a uma parte do treinamento, depois os portões eles foram fechados. A gente viu os jogadores que não atuaram na derrota para a equipe do Coritiba treinando no gramado do CT. Mas, em determinado momento, o Lúcio Gonzalez, auxiliar técnico de Eduardo Cudê, pediu para que a atividade fosse fechada e a gente foi convidado a se retirar. Novidades: Rocher foi preservado e ficou no interior do CT. Já os jogadores titulares deram voltas em torno do gramado e também ficaram na academia. A notícia do dia dentro de campo fica em torno da ausência da lesão de René. O lateral esquerdo não apareceu na atividade. Com isso, a gente já tinha um indicativo de que ele não atue na quarta-feira contra o América Mineiro, mas aí veio a confirmação. René tem uma lesão muscular na coxa esquerda e para de 3 a 4 semanas. Com isso, Dalbert deve ser o titular do Internacional nestes próximos jogos. Eu falei sobre tudo isso nesse vídeo que eu gravei na tarde dessa segunda-feira no gramado do CT Parque Gigante. É só clicar ali para assistir e saber um pouco mais de detalhes da lesão de René e da mobilização do Inter para tentar manejar essa ausência de um titular importante que é o René, tá? Bom, seguindo na pauta, eu também gravei um vídeo nesta segunda-feira falando a respeito da entrevista coletiva de Eduardo Cudê após a derrota para o Coritiba. Eduardo Cudê foi questionado por mim, eu perguntei ao Eduardo Cudê onde o Inter errou para não se classificar para a Libertadores da América, tá? Já que o Inter tem 8 jogos pela frente e precisa tirar uma diferença de 11 pontos e passar ainda de diversos adversários. Cudê colocou a responsabilidade do Inter estar fora da Libertadores do ano que vem no fato do Inter ter focado na Libertadores da América nesse ano e ter abandonado um pouco o Campeonato Brasileiro. Eu falo sobre isso nesse vídeo aqui também, é só clicar para assistir. E tem uma situação que desmente um pouco o Cudê, tá? O Inter em muitos jogos não preservou jogadores e perdeu pontos também. Tá tudo nesse vídeo, é só clicar para assistir, tá? O dia também foi de reclamações do Inter contra a arbitragem, tá? Uma nota oficial foi publicada nas redes do Inter, no Twitter, no Instagram, contra a arbitragem da partida contra a equipe do Coritiba, tá? O Inter contesta a não expulsão do Matheus Bianchi no lance contra o Arangues, além do alto número de cartões amarelos. E diz que vai solicitar à CBF os áudios do VAR para saber o porquê Matheus Bianchi não foi expulso naquele momento. A CBF não divulgou os áudios daquele lance, tá? Normalmente a CBF divulga esses lances, mas não divulgou esse porque o Inter solicitou. A CBF vai primeiro mostrar para o Internacional e depois publicar para que todos possam ter acesso, tá? A segunda-feira também foi de evento no Conselho Deliberativo do clube, tá? Eu estive presente na noite dessa segunda-feira na apresentação das chapas à presidência do clube perante ao Conselho Deliberativo. Roberto Melo e Alessandro Barcelos discursaram por cerca de 30 minutos e apresentaram os seus projetos para os próximos 3 anos do Internacional. Um clima relativamente ameno na reunião, não houve qualquer tipo de intercorrência, um clima bem tranquilo nesse início de corrida eleitoral e as primeiras manifestações, pelo menos o presidente Alessandro Barcelos, como candidato à presidência do clube, tá? Depois, os dois concederam entrevistas. E eu abordei com os dois candidatos o tema mais debatido da eleição, que é Eduardo Cudê e uma possível permanência.
Alessandro Barcelos diz que Kudê é o favorito para renovar e que se ele for reeleito vai querer renovar com Kudê. Melo diz que se ele for eleito vai querer renovar com Kudê. O que falta para isso fechar? Eu perguntei para o presidente Alessandro Barcelos exatamente isso. O que falta para fechar, já que existe, aparentemente, uma unanimidade em torno do nome de Kudê entre os candidatos. Presta atenção no que falou o presidente Alessandro Barcelos. Vocês conhecem, sabem, não dito por mim, eu não preciso dizer isso, mas ele mesmo já disse, a relação que a gente tem, e de confiança, de trabalho, eu diria até de convicção, né? Eu vejo no Kudê um treinador que consegue traduzir a forma como a gente gosta que o Internacional jogue. E a torcida também tem essa mesma visão. Então a permanência do Kudê é um objetivo nosso, por óbvio, mas ela ainda depende, né, do final da temporada. Nós estamos focados nesse momento em buscar as vitórias, né? Infelizmente hoje é um dia difícil depois do jogo de ontem, mas é um percalço no meio do caminho. Tenho certeza que quarta-feira já vamos recuperar esse desempenho e o resultado, né? E jogo a jogo tratando disso, a gente tem uma combinação de falar sobre isso só mais à frente, porque de fato isso tem outros componentes, como o próprio Kudê. Eu acho que é importante respeitar o profissional, né? Talvez por isso até que ele não tenha ficado em 2020. Há que respeitar o momento do profissional, o desejo do profissional, o tempo do profissional. E a gente respeita. E por respeitar é que a gente só vai tratar disso no momento adequado que a gente combinou. Barcelos foi claro, não vai renovar o contrato de Kudê agora, por um trato que tem com o treinador de que só vai conversar com ele depois do término do Campeonato Brasileiro. Mas ele também deixou claro que, do ponto de vista dele, se ele for reeleito, haverá a renovação, e eu até já trouxe a informação aqui, tá? Se o presidente Barcelos for reeleito, Kudê é o técnico, ele já está acertado para ser o técnico em 2024, em caso de reeleição do presidente Barcelos, tá? E perguntei a Melo, só que com outro tom. Perguntei se ele mantém a convicção em Kudê, mesmo depois da derrota do Inter para a equipe do Coritiba. E perguntei se existe um plano B ou um plano C, caso o Kudê não aceite renovar o contrato, ou vá para outro lugar. Vamos ouvir o que falou o candidato Roberto Melo. Bom, primeiro que todos os jogos eu escuto as entrevistas pós-jogo, e isso sempre é perguntado para ele, e eu nunca vi ele dizer ou deixar dúvida se ele ficaria com um ou com o outro. Acho que o Kudê é um treinador profissional, como são os treinadores, e eu vejo o discurso dele sempre que vai cumprir o contrato e que depois das eleições ele vai se manifestar. Com relação à convicção, eu acho que um jogo, 2 jogos não pode mudar a convicção de alguém, de um dirigente, senão ela não é convicção. Mas eu penso que não é mais momento de eu me manifestar sobre isso. Eu já me manifestei, todos sabem o que eu falei, qual é a minha posição. E isso cabe hoje, como eu já falei, cabe ao presidente. O presidente tem a caneta, o presidente pode, inclusive, renovar o contrato do atual treinador, se ele quiser, assim como ele, né, pode renovar dos jogadores que têm contrato vencendo. Então, acho que a gente tinha que tentar deixar esse assunto um pouco de lado para dar tranquilidade para o treinador, para os jogadores, para a direção atual do clube, poderem realmente ter jogos tranquilos, saírem lá realmente da parte de baixo da tabela, que estamos conseguindo, acho que, sair. Então, acho que essa tranquilidade tem que ser dada. Plano B ou plano C, eu acho que a gente sempre avalia o mercado, conhece o mercado, o dirigente que quer comandar o Inter tem que conhecer o mercado. Então, falar agora de plano A, B, plano C, eu acho que não é o momento, assim como eu acho que não é o momento de toda hora estar falando sobre a renovação do treinador. Melo mantém a sua convicção. Kudê é o técnico dele para 2024. Mas existe plano B e C, existe um monitoramento de mercado, caso o Kudê não aceite, e ele não quer falar neste momento de Kudê porque entende que a bola está com o presidente Barcelos, que já disse, só vai falar com o Kudê sobre renovação depois do Campeonato Brasileiro. Ou seja, não vai se resolver agora, não vai se adiantar uma renovação de Eduardo Kudê, isso está praticamente descartado, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Tem nessa terça-feira jogos importantes por competições nacionais, internacionais, mas vamos de Copa da Itália, tá? Tem Salernitana e Sampdoria, odd da Salernitana 1.68, empate 3.8, Sampdoria tá pagando 5. E tem
jogo do Campeonato Brasileiro. Um jogo, Bahia e Fluminense, odd do Bahia 1,52, empate 4,2, o Fluminense pensando na Libertadores da América tá pagando 6,3. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!